Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, Estamos aqui com mais uma aula de Sociologia e hoje vamos aprender um pouco sobre o que são movimentos sociais. Nós podemos classificar movimentos sociais como um grupo de indivíduos que luta por uma causa, um objetivo, e é sempre uma ação coletiva, não é uma ação individual. Resposta para algum problema na sociedade, ou seja, um grupo se sente prejudicado e sente que seus direitos estão sendo prejudicados, a sua liberdade está sendo prejudicada e gera essa resposta. Eu vou citar como exemplo aqui a Revolução Industrial para a gente entender um pouco sobre o conceito, como se forma um movimento social. Existem diversos exemplos que eu poderia citar aqui, mas eu escolhi a Revolução Industrial para a gente poder ter uma base, uma ilustração, porque foi basicamente um dos primeiros eventos aí que culminou num movimento social que garantiu o direito trabalhista, como nós conhecemos hoje, né? Foi onde deram seus primeiros passos. Então, vamos lá. A Revolução Industrial, ela se originou na Inglaterra. E assim, ela teve 3 fases, né? Mas nós não vamos aprofundar aqui, porque esse não é o objetivo. Mas, no período, no século XVI, a Inglaterra era uma grande potência mundial. E como que ela conseguiu esse status? Acúmulo de capital, ou seja, tráfico de escravos, exploração de recursos naturais das colônias e juntamente com a ascensão da burguesia, ascensão política da burguesia, que foi tomando forma e se tornando um grupo extremamente poderoso. E com base na expansão, né, das indústrias, houve o confisco de terra dos camponeses, ou seja, aquele camponês que vivia com a sua família, produzia o seu próprio alimento, suas terras foram tomadas e eles foram expulsos, ou seja, nós tivemos um êxodo rural. E, obrigatoriamente, eles tiveram que se dirigir até as grandes metrópoles para procurar emprego. Então, teve esse deslocamento e essa aglomeração. E onde que eles procuravam emprego? Nas fábricas, né? E lá eles eram explorados, ou seja, não tinha lei trabalhista. Gestantes, crianças, idosos trabalhavam aí cerca de 12, 14, 16 horas por dia, né? Então, como vocês podem imaginar, como eram as condições de trabalho naquela época. E, obviamente, isso gerou um conflito entre classes, a burguesia e os operários. A burguesia cada vez mais procurando enriquecer e os operários sofrendo com as condições de trabalho precárias. E lembrando, né, o que é a burguesia, segundo Karl Marx, né? Quem são os burgueses? Aqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os donos de fábricas. E os operários, né, o proletariado, aquele que vende a sua mão de obra em troca de um salário. E esse conflito gerou 2 movimentos, o ludismo e o cartismo. O ludismo pregava a ideia de que, destruindo as máquinas, eles conseguiriam os seus direitos. Ou seja, eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Já o cartismo tinha uma visão mais diplomática. Eles lutavam pelos direitos através da política, através da diplomacia. E aqui nós temos já a situação. Como que surgiu esse movimento social? Primeiro nós temos o problema. Lembra lá no começo? É sempre a resposta para um problema. Então, o problema eram as condições de trabalho precárias. Consequentemente, nós temos os movimentos, ludismo e cartismo, um mais radical e o outro mais diplomático. E qual foi a solução? Leis trabalhistas. Porém, essas leis
elas foram conquistadas aos poucos, né? Não foi da noite para o dia, não foi uma coisa assim instantânea. Nós vamos ver aqui agora um exemplo disso. Nós temos alguns tipos de movimento social. Temos o estrutural, ou seja, é um movimento que possui uma demanda a longo prazo. Por exemplo, a luta contra o racismo. Assim como a conquista pelos direitos trabalhistas, a luta contra o racismo não se dá da noite para o dia. Ela necessita de um tempo maior. Vocês imaginam aí, então, há quanto tempo nós estamos lutando contra o racismo? É uma luta constante e que demanda um prazo maior. E nós temos também um movimento social conjuntural, ou seja, um movimento que possui uma demanda instantânea de, digamos assim, entre aspas, de rápida resolução. Por exemplo, as manifestações contra o aumento do preço da passagem de ônibus em 2013, lá em São Paulo. Era R$3, foi para R$3,20 e gerou uma onda de protestos. Também nós temos os movimentos sociais de conservação, ou seja, manter uma lei já existente. Por exemplo, a sociedade se move, um grupo se move para manter o que já está determinado. Por exemplo aqui, a Lei 11.705, mais conhecida como a Lei Seca, onde proíbe as pessoas de consumirem álcool e dirigirem. E também o movimento social de transformação. Esse já é diferente. Ele não vai manter nada, ele vai modificar uma situação vigente na sociedade. Como, por exemplo, as sufragistas lutando pelo direito ao voto feminino, lá na Inglaterra, no século XIX. As mulheres, elas queriam o direito ao voto e também o direito de serem votadas. E aqui nós temos alguns exemplos de movimentos sociais. A luta contra o racismo, o feminismo, que é a luta da mulher pelos seus direitos, a luta contra a homofobia, preservação do meio ambiente e entre vários outros movimentos aí, na qual grupos de uma sociedade, ao sentirem a necessidade de se manifestarem, lutarem pelos seus direitos, lutarem por um objetivo, uma causa, organizam-se para lutar pelos seus direitos. E eu queria indicar também o filme Selma, que fala sobre a marcha, né, da cidade de Selma até Montgomery, Alabama, liderada por Martin Luther King, na conquista pelo direito ao voto da população afro-americana. Né? É um ótimo filme. E, bom, pessoal, eu decidi escolher esse método de vídeos mais curtos para escolher um determinado conteúdo e ser mais objetivo nele, né? E eu gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês preferem assim ou aulas mais longas. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então é isso aí. Bons estudos e até mais.